Pessoal, muito bom dia, um abraço para vocês nesta quinta-feira, dia 5 de maio. A partir de agora estamos falando para todo o interior da Bahia e vamos juntos até às 9 da manhã. Nardelli Gomes, bom dia. Bom dia, Mário, bom dia a todos. Vitória Alves. Bom dia, pessoal. E Abraão Brito informa, inclusive, os nossos meios de comunicação. Bom dia, doutor Mário. Bom dia para todo mundo. Sim, o telefone 35055000. Esse telefone serve para você participar aqui no ar, mandar a sua mensagem e solicitar a edição de hoje do Jornal da Metrópole. Para pedir o jornal é só digitar a palavra jornal e enviar, ou qualquer frase que contenha a palavra jornal. Lembrando que já estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/portal Metro 1 e também na twitch.tv/portal Metro 1, doutor Mário. Muito bem, é com grande alegria que eu recebo aqui o deputado federal e agora pré-candidato ao Senado da República, Cacá Leão. Cacá, bom dia. Prazer receber você aqui, viu? Tudo bem com você, Cacá? Bom dia, Mário, bom dia, Nardelli, Vitória, Abraão, toda a turma que está aqui conosco. Um abraço especial também aqui para o meu amigo Daniel Alves, nosso vereador de Salvador, que está aqui me acompanhando hoje, vai me acompanhar hoje durante o dia inteiro de agenda. É um prazer, Mário. Você sabe do carinho, da admiração que eu tenho por você. Eu sou um ouvinte assíduo da Metrópole. Eu, quando chego em Salvador, que eu desço no aeroporto, Nardelli, meu carro já está com o rádio sintonizado na Metrópole e eu tenho a oportunidade de beber da sabedoria de vocês, de toda a programação da Metrópole. Acompanho mesmo, eu te falei outro dia desse e comento com você de entrevistas que eu escuto e que sua, que realmente marcam a nossa vida, a nossa trajetória, falando de coisa séria, falando de brincadeira. Outro dia mesmo eu ouvi uma coisa, rapaz, estava tão bom que eu me atrasei para o compromisso, um bate-papo seu com as meninas que estão apresentando um programa aqui agora, acho que é dia de sexta-feira, né? Terça-feira, dia de terça-feira, um negócio assim maravilhoso. Então, para mim é sempre uma alegria, para mim é sempre um prazer poder estar aqui na Rádio Metrópole, poder falar para os ouvintes, prestar conta do que a gente tem feito e falar um pouco de futuro também aí agora. Afinal, a nossa vida, a minha vida deu uma guinada nesses últimos dias muito grande. Sem dúvida, sem dúvida. Cacá, mas antes da gente chegar nessa guinada, me conte aqui, quando foi que você entrou na política? Claro que você tem um grande inspirador, não é, que é seu pai, João Leão, com a carreira política vitoriosa, uma liderança que se firmou. Ele mesmo aqui entrevistado por mim nessa cadeira que você está, ele lembrou inclusive das priscas eras em que nós nos conhecemos. Verdade. Sim, mas me conte aí sua vida um pouco de político. Mário, minha vida a minha trajetória política, ela até é um pouco engraçada, porque as coisas costumam acontecer na minha vida de repente. Eu comecei na vida pública, na política, eu tinha acabado de me formar em 2004, já vão-se 18 anos aí dessa questão. Teve uma desavença no nosso grupo político em Lauro de Freitas e eu acabei sendo o nome do consenso para ser candidato a prefeito. Naquela época eu tinha 23 anos de idade e fui para uma campanha de repente, mais ou menos, inclusive até nessa mesma época. Era mais ou menos final de abril, começo de maio. Fui, disputei a minha primeira eleição. Infelizmente, aquela eu perdi, né? Até para a atual prefeita da cidade hoje, Moema Gramacho, e a política veio para a minha vida. Eu comecei na política, tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura de Salvador por um tempo após aquela questão. Continuei tocando a minha vida. Nosso grupo é um grupo político que ele é bastante amplo. Quando chegou em 2010, mais ou menos nessa época, também aí por volta de começo de maio, naquela época as eleições elas começavam, né? As convenções eram em maio, era uma campanha muito mais longa. Próximo às convenções de 2010, o então deputado estadual Roberto Muniz me chama para uma conversa
na casa dele e me disse: Cacá, chegou a sua vez. Eu decidi que eu vou migrar para a iniciativa privada, eu não vou mais ser candidato a deputado estadual. E eu assumi o lugar de Roberto naquela época, fui para uma campanha para rodar a Bahia. Já tinha aí naquele momento, sim, alguma experiência de vida por acompanhar meu pai, por acompanhar o próprio Roberto nas suas andanças políticas. Naquela época, fui um dos deputados estaduais mais votados da Bahia na eleição de 2010. Em 2014 eu estava preparado para disputar uma reeleição à Assembleia, quando veio a assunção de João Leão para ser vice-governador da Bahia, e eu tive que fazer a mudança à Câmara dos Deputados. E virei candidato naquela época a deputado federal. Fui também novamente um dos deputados federais mais votados do estado. Comecei a nossa trajetória ali em Brasília, onde tenho muito orgulho e gosto muito de estar, Mário. Gosto muito do parlamento, gosto muito da oportunidade que a política me dá de ajudar e de transformar a vida das pessoas. Acho que consegui, com muita humildade, mas também com muita determinação, galgar espaços que nunca haviam sido conquistados na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Por exemplo, eu fui até hoje sou ainda o único deputado de primeiro mandato que conseguiu ser relator do orçamento da União, que é a relatoria mais importante que tem dentro do Congresso Nacional. Depois eu fui relator da LDO, vice-líder do meu partido, líder da nossa bancada lá na Câmara dos Deputados, e agora estava cotado, inclusive, para presidir a Comissão Mista de Orçamento, onde eu tive que abrir mão para me dedicar especificamente a esse momento que vai acontecer. Em 2018, eu fui reeleito deputado federal. Eu brinco até que foi a única campanha que eu consegui fazer tranquilo, onde eu já estava organizado, comecei e terminei como deveria fazer. E agora, com essa notícia dos últimos dias, a oportunidade que eu vou ter de disputar uma vaga no Senado Federal ao lado de ACM Neto, caminhando com o nosso time, com esse grupo político, e quero te dizer que estou muito feliz, viu? Agora, estou conversando aqui com pré-candidato ao Senado pelo PP, na chapa de ACM Neto, Cacá Leão. Agora, Cacá, me conte. Há 10 dias atrás, mais ou menos, seu pai sentou-nos na mesma cadeira e também disse que estava muito feliz com a campanha. De repente, ele sai da pré-candidatura ao Senado e você entra. Conte aí pra gente, o que foi que houve? Olha, Mário, inclusive até, acho que foi na terça-feira da semana passada, ele te deu uma entrevista aqui. Foi na terça, hoje é quarta, tem 9 dias, né, que isso aconteceu. Eu estava em Brasília. Quando chegou na quarta-feira, ele foi ao meu encontro. A gente tinha algumas agendas em comum lá em Brasília e fizemos encontro. Estava tendo um encontro de prefeitos lá no... Ele saiu daqui inclusive para isso. Para isso, exatamente. E conversamos, dialogamos, fomos no jantar. Quando eu cheguei, quando nós retornamos para casa, ele estava no meu apartamento lá em Brasília. Quando nós retornamos, eram mais ou menos umas 10 horas da noite, ele: bicho, eu quero conversar com você. Ele disse: a campanha tá puxada. Eu tenho 76 anos e o pique do Neto não é brincadeira não, viu? Ele começa 9 horas da manhã, 8 horas da manhã e vai até 8, 9 horas da noite, muitas vezes sem comer, conversa com um, conversa com outro, são 2, 3, 4 cidades. No final de semana anterior eles tinham feito 5, nesse último final de semana agora eles fizeram 7 municípios, esse final de semana até acho que tem mais 7 municípios para serem visitados. E ele me disse: a campanha tá puxada e eu tô realmente sentindo o peso da minha idade. Eu tomei como surpresa, porque quem conhece João Leão sabe da sua vitalidade, sabe da sua vontade, sabe da sua forma, apesar de ter tido alguns probleminhas de saúde no passado, mas ele vinha até, mesmo a gente apertando a ele para diminuir o cigarro,
para tentar ter, pelo menos quando estava aqui em Salvador ou quando não estava nas agendas do interior, uma qualidade de vida melhor, uma vida mais saudável. E ele disse, você não quer ir para o meu lugar, não? Eu disse, não é uma decisão que pode ser tomada assim. Primeiro que não é uma vontade, nem sua nem minha, que deve e que pode prevalecer. Eu acho que a gente tem que fazer aí, nesse momento, algumas conversas, mas confesso para você que levei meio que na brincadeira. Não levei muito a sério, não. Quando chegou na quinta-feira, quando eu cheguei aqui em Salvador, eu retornei de Brasília, ele retornou na quinta pela manhã, eu só consegui retornar na quinta à noite. E quando eu cheguei aqui, ele já havia viajado, tinham compromissos no sul do estado, na cidade de Ilhéus. Na sexta-feira eles foram a Juazeiro, Curaçá, em um outro município que eu não me lembro. E eu iria encontrá-los no sábado pela manhã, no município de Centro-Sé, para fazer a agenda de Centro-Sé, Remanso e Casa Nova, que é onde eu sou votado, onde eu era votado como deputado federal. E quando chegou no município de Centro-Sé, lá tem um tradicional piseiro, acho que algumas pessoas que viram e acompanharam na rede social aí. Uma caminhada onde as pessoas fazem dançando, ouvindo uma música, brincando, e ele pegou o Neto pelo braço e foi dançando com o Neto durante a caminhada, brincando num sol escaldante de 40 graus, onde já até eu que tenho 42 anos de idade, senti o calor, e na hora de falar, ele soprou no meu ouvido e disse, pô, não estou me sentindo muito bem. Aí eu disse, então fale e sente. Aí ele falou, fez a fala dele e foi para trás. A fala aconteceu na frente da casa do ex-prefeito Edinaldo. Eu aproveito até para abraçá-lo, agradecer o carinho dele e da sua família que tiveram com o João Leão naquele momento. Ele sentou, a esposa de Edinaldo viu que ele estava meio pálido e suando, levou ele para dentro de casa, botou ele dentro de uma sala com ar-condicionado. Acho que eu não sei se ela é enfermeira ou se ela tinha, aproveitar até para parabenizar os enfermeiros pela aprovação ontem do seu piso nacional, uma luta muito grande da categoria. E acho que ela viu que ele não estava se sentindo muito bem, e botou ele dentro de uma sala de ar-condicionado e mandou ele levantar os pés, que é o procedimento correto mesmo de se fazer para que o sangue retorne na velocidade da cabeça. Ele melhorou e continuou e seguiu a agenda em Remanso e em Casa Nova. Quando chegou aqui em Salvador, no sábado à noite, ele me fez uma ligação e disse, marquei com o Neto para a gente ter uma conversa com ele amanhã de manhã. Aí eu disse, tá bom. Ele passou na minha casa, me pegou no domingo pela manhã e nós fomos encontrar e bater um papo com o Neto, e ele explicou essa situação, o que ele estava sentindo e o medo de ter alguma coisa, de ter um piripaque, de passar mal em cima do palanque, e que isso viesse não só prejudicar a saúde dele como um todo, como todo também um projeto de campanha, você fazer uma mudança mais para frente. E perguntou a Neto se Neto haveria alguma objeção de se fizesse alguma troca, não só por mim, mas pelo Progressistas, né? E Neto, naquele momento, colocou que estava muito feliz caminhando com João Leão, o conhecia pouco, mas que tinha aprendido a admirá-lo pela sua vitalidade, pela sua força, pelo seu caminho. E ali, a partir daquele momento, com a autorização de Neto para dialogar, nós reunimos na segunda-feira pela manhã os nossos deputados estaduais e federais e foi apresentado a sugestão de mudança. Por quê? Cacá Leão, aí muita gente coloca, é uma mudança de pai para filho, é uma capitania hereditária ou é uma coisa. O primeiro fator, Mário, agradeço muito a relação que tenho com os nossos pares, com os meus colegas de partido, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Segundo também, porque Leão não deixará de ser candidato a nada. Ele será candidato a deputado federal.
E a forma mais fácil dele ser candidato a deputado federal é em cima da minha base, que já foi dele um dia, as pessoas já conhecem, e acho que ele tem, inclusive, uma condição maior do que a minha de ampliar a votação que eu teria nas urnas como deputado federal em outubro. Então, foi aprovado ali pela maioria absoluta dos deputados estaduais, dos deputados federais. Nós partimos para fazer ligação para prefeitos e vereadores. É óbvio que você não consegue agradar a todo mundo, e é até bom que você não agrade, porque a gente vive numa democracia e discordar é também uma forma de se manifestar, mas ouvir manifestações de apoio de prefeitos, de vereadores, de lideranças do interior. Eu quero falar para você, Mário, para vocês aqui, todos, e para os ouvintes da Metrópole, que em determinados momentos eu cheguei até a me emocionar com as palavras que ouvi de incentivo, de carinho das pessoas e da oportunidade de vida que a gente está tendo de fazer essa caminhada. Passava pela minha cabeça que isso acontecesse agora? Não passava. Não passava. Eu sempre tive e sempre terei João Leão como um norte na minha vida. Ele sempre será o meu espelho, o meu caminho. Eu não me enxergo na política sem olhá-lo perto ou à minha frente. Então, uma decisão dessa jamais partiria de mim, ou eu aceitaria que partisse de qualquer pessoa que não fosse ele. É uma decisão que partiu dele, foi uma atitude que foi tomada por ele, e eu fico muito feliz de poder estar agora assumindo essa caminhada, de poder estar assumindo essa missão e fazer aí, começar a iniciar, vou estrear esse final de semana como pré-candidato ao Senado Federal ao lado de ACM Neto. Muito bem, Cacá. Agora, algumas pessoas não gostaram, inclusive, do seu próprio partido. E tem gente que fez para mim uma analogia. Vê se você concorda. Seu pai mesmo, João Leão, ficou muito irritado e agastado com o fato de Jacques Wagner também, essa cadeira é danada. Eu vou mandar benzer. Eu até troquei ela quando eu sentei aqui, já dei sorte, tá vendo, Nardelli? Que quando eu sentei aqui, ela tava caindo pra trás, aí Nardelli virou e disse, então vamos trocar. Então eu já troquei até a cadeira, então, sem saber disso, eu já troquei a cadeira antes, viu? Então eu já tô vacinado. Sim, mas veja só, aqui Jacques Wagner chegou surpreendendo muita gente, inclusive, e sobretudo seu pai, de que Rui não ia ser mais candidato, portanto, seu pai não seria o governador durante 9 meses e o candidato seria ou Jerônimo, ou Luiz Caetano, ou Moema Gramacho. Daí levou ao rompimento do seu pai. Seu pai esteve aqui, inclusive, conversou e deixou bem claro que o fato de não ter sido consultado, de Wagner ter estado com ele poucos dias antes, sequer tocado no assunto, foi uma das coisas que mais deixou ele sentido. Com certeza. Mas tem gente que agora pergunta, o fato de haver essa substituição de seu pai por você, filho dele, sem uma consulta ampla e prévia a toda a base de vocês, o próprio deputado Cláudio Cajado não gostou e deu declarações. Não seria semelhante ao que Wagner fez? Olha, Mário, não acho que tenha sido semelhante. É o que eu disse até na época, falei, cheguei a entrar, inclusive, aqui na Metrópole. Nós não comunicamos ninguém pela imprensa. Ninguém soube dessa mudança e ninguém foi pego de surpresa esperando que Leão fosse dizer uma coisa e fizesse outra numa entrevista de rádio. Naquele episódio, eu tenho muito respeito pelo senador Jacques Wagner, mas eu falei com ele no domingo anterior 3 vezes. 3 vezes. Em nenhum momento ele me disse que haveria qualquer possibilidade de mudança no domingo, véspera da entrevista. No dia 6 de março, Sim. eu falei com ele às 10 horas da manhã,
a 1h da tarde e depois quase às 18 horas. E não foram conversas pequenas, foram conversas longas e em nenhum momento ficou entendido. O próprio Jacques Wagner reconheceu isso depois quando gravou um vídeo pedindo desculpa e dizendo que não poderia falar isso porque tinha medo que a informação vazasse. Então, eu acho que foi um episódio completamente diferente. Primeiro, Leão fez uma consulta a ACM Neto. Eu tenho certeza absoluta que se o próprio Neto dissesse não, eu não aceito, eu não me oponho, não teria, Leão teria continuado na caminhada mesmo com toda a dificuldade, porque ele havia dado a palavra dele. Eu acho que palavra, quando você dá, ela é para ser cumprida. Depois foi feita uma consulta aos deputados estaduais e aos deputados federais. O deputado Cajado, que é um amigo querido, eu tenho no meu currículo o orgulho, inclusive, de ter sido votado por ele e pela prefeita Andréa na época, na minha primeira eleição, em 2010. Realmente levantou, que acha que a forma que tinha que ser feito uma transição mais longa, que isso precisaria ser discutido de forma mais ampla, que precisasse ampliar. Em nenhum momento teve, pela parte dele, uma negativa do meu nome, ou ele não questionou Cacaleão, ele questionou a forma como estava sendo feita a soldada naquele momento. Mas a gente vai conversar, é o que eu falei para você, eu tenho, além de muito respeito, tenho uma amizade muito grande pelo deputado Cajado, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai conversar e vai ficar tudo bem. Os outros deputados, os estaduais e os federais, aprovaram imediatamente. Nós somos 4 deputados federais, somos 6 deputados estaduais e todos os outros, de imediato, aprovaram e referendaram a indicação do nosso nome, até pelo que eu falei aqui na abertura, na introdução, a facilidade que Leão teria de herdar as minhas bases como deputado federal e ajudar, inclusive, na ampliação. A gente trabalha hoje aí na hipótese e na tentativa de eleger 5 deputados federais, e eu acho que a pré-candidatura de João Leão a deputado federal consolida verdadeiramente esta 5ª vaga ao Progressistas na disputa. Então, o formato foi completamente diferente. Eu passei, a partir do momento que eu tive a aceitação, isso aconteceu na segunda-feira de manhã, numa residência na casa do vice-governador João Leão. A partir daí, eu disparei o telefone para lideranças de todos. Eu falei com os prefeitos, com os vereadores do Progressista. É óbvio que você não consegue falar com todo mundo em 12 horas. Eu tive... A reunião aconteceu às 11 horas da manhã. E eu acho que até demorou, porque a imprensa só foi saber, era quase 10 horas da noite quando as ligações começaram a vir. Ali eu já tinha feito diversas ligações para prefeitos, para os amigos que fazem política conosco no interior, e graças a Deus a aceitação foi muito boa. Como eu falei, eu ouvi palavras de carinho, de amizade, de atenção, pelos 4 cantos da Bahia, até lideranças do nosso partido a nível nacional, de outros partidos também a nível nacional, me ligaram parabenizando pela coragem, pela determinação, me desejando boa sorte. Recebi telefonema até de gente do outro lado, Mário. Até de gente do outro lado. Então, assim, como eu falei, eu tenho tido, e você me conhece muito bem, você sabe que eu não sou uma pessoa assodada. Eu, quando pego uma coisa para fazer, eu faço bem feito, e tenho passado aí, esses últimos dias, acabei nem indo para Brasília essa semana, tô com a dor de cotovelo danada. Nesses meus 7 anos e meio de mandato, é a primeira vez que eu não fui a Brasília, nem na pandemia eu deixei de estar em Brasília quando aconteciam as sessões. A única vez que eu tinha ficado foi em 2015, quando eu tive um acidente, quebrei a perna, caí do cavalo e quebrei a perna, e não podia andar de avião, e passei 15 dias aqui em Salvador. Tinha sido a única vez que eu não tinha ido para Brasília cumprir o que me manda, que é estar exercendo o mandato de deputado federal. E essa semana eu acabei ficando aqui e passei esses últimos 2 dias no telefone, ligando para os amigos, falando, conversando, e graças a Deus
as coisas têm caminhado muito bem. Não, uma das coisas que eu gosto de você, além de você ser uma pessoa amigável, assim, tranquila, é o fato de você ser empenhado no que você faz. Em pouco tempo, você se destacou no meio de 512 deputados, se não me engano, são 512. 513, é comigo, 513, né? Porque não deve ser fácil, não. Não deve ser fácil, não. Ali aquilo é um mundo, rapaz. E de repente você não é somente um deputado da Bahia. Você ficou conhecido, ocupou cargos importantes, desempenhou, tem uma facilidade de diálogo com todo mundo. Você não é uma pessoa sectária, que não fala com A, com B, né? Isso eu acho que tudo é um jovem admirável. Obrigado. Agora, Cacá, outra coisa que falam e é o seguinte, que você é considerado bolsonarista, porque 94%, por exemplo, dos seus votos foram em projetos. Houve uma adesão grande nos projetos de Bolsonaro. E a gente vê que a ACM Neto mantém a distância regulamentar. Nem ataca, mas também não quer aproximação. E, além disso, o Bolsonaro tem um candidato aqui na Bahia que está, inclusive, em choque frontal. A meta principal de João Roma, até vou conversar com ele também pessoalmente segunda-feira aqui, né? Vou até mandar mudar a cadeira. Já mudei. Mas então ficam, você sabe, que há muito tempo ficam pegando a peste. Não, Neto é bolsonarista. Eu mesmo defendi aqui várias vezes. Eu não acho. Ele não é. Ele tem sido muito claro, inclusive em críticas ao presidente. Mas você não. Você é tido como bolsonarista. De que forma você traz uma coisa negativa para a candidatura de Neto, que está em primeiro lugar nas pesquisas? Olha, Mário, isso é até engraçado, porque eu cheguei a Brasília, como eu falei, eu estou há 7 anos e meio em Brasília e vivi 3 governos. Vivi o governo da presidente Dilma, vivi o governo do presidente Michel Temer e vivo hoje o governo do presidente Bolsonaro. E todas as minhas votações, se você for olhar, desde a época de Dilma, na época de Temer e hoje com o governo Bolsonaro, são as votações que são a favor do Brasil. Eu não faço e eu não acompanho, por exemplo, você falou 94%. Eu tenho certeza absoluta que esses 6% são as pautas ideológicas. Eu não acompanho o Bolsonaro em pauta ideológica e nem concordo com elas, com grande parte delas. Você não vai ver, e você não vê na minha trajetória, um pronunciamento, uma foto reverenciando, referendando as atitudes do presidente ou de qualquer presidente ou de governador que eu não concorde. Eu não sou... tenho no meu eu não sou bajulador, eu não sou puxa-saco. Eu não tenho essa condição. Eu voto conforme a orientação do meu partido, e aí o meu partido hoje faz parte do governo Bolsonaro. O presidente nacional do meu partido é o ministro-chefe da Casa Civil. Tenho o presidente da Câmara, é do meu partido, é o deputado Arthur Lira, e aí o meu partido acompanha o presidente Bolsonaro. O governo, na verdade, não é o presidente Bolsonaro, é o governo, e algumas dessas pautas, mas, como eu falei, são as pautas de governo. Nas pautas ideológicas, a gente não acompanha, e eu tenho muita tranquilidade de responder essa pergunta. Eu não sou bolsonarista, eu não sou petista, eu sou Cacá Leão, um deputado que é independente, serei um senador independente. Acho que o meu mandato, o nosso mandato, porque o mandato não é meu, o mandato é do povo da Bahia, foi Deus e o povo da Bahia que me colocaram lá. O nosso mandato é um mandato de resultado para o Estado, independente de quem fosse o presidente da República. O nosso mandato ele teve resultado com Dilma, e aí eu posso enumerar diversos resultados do nosso mandato que são fáceis e que estão aí para a população dos municípios onde eu sou votado. É óbvio, agora eu vou ampliar, se Deus quiser e se for da vontade do nosso povo, para toda a Bahia o resultado desse mandato. Mas, por exemplo, na segunda-feira,
o governador inaugurou em Barreiras a unidade de oncologia do Hospital do Oeste. Já havia inaugurado a cardiologia alguns meses atrás e inaugurou a oncologia, né, na última segunda-feira. Foram investidos ali naquela obra 42 milhões de reais. Dos 42, 14 foram indicados pelo deputado federal Cacá Leão. Que por acaso está aqui falando. Aqui falando com vocês. Este que vos fala. A gente tem aí, por exemplo, vou fazer outra questão na área de saúde. Lá na Bacia do Rio Corrente, em Santa Maria da Vitória, o Estado está reformando junto com uma parceria com o município e é uma obra de 18 milhões de reais. 6 milhões foram colocados pelo deputado federal Cacá Leão, que é votado no município de Santa Maria da Vitória. Está pronto para inaugurar o Hospital Regional de Itaberaba. Também tem 8 milhões de reais investido das emendas parlamentares do deputado federal Cacá Leão. Tive a honra, Mário, uma das coisas que muito me orgulham, está pronto também, infelizmente com a pandemia ele não conseguiu funcionar ainda, mas de ter ajudado a construir no município de Jaguaquara o maior campus do Instituto Federal do Brasil. Tá lá, tá pronto. Acredito que agora, nesse próximo semestre, a gente já vai conseguir inaugurar e vai botar para funcionar um investimento de 18 milhões de reais. Assim também foi com o campus do Instituto Federal da Bahia, em São Desidério. Então, por onde eu sou, graças a Deus, onde eu sou votado, Nardelli, onde a gente tem, eu acho que esse é o meu maior currículo. Claro. As pessoas que não conhecem ainda Cacá Leão, olhe no Google, hoje é muito fácil você acessar, veja onde é que Cacá Leão foi votado como deputado federal e pergunte às pessoas dessa cidade. O deputado Cacá Leão trabalha pela sua cidade? Então, por onde a gente passa, por onde a gente passou e a gente caminha, tem resultado do nosso trabalho, independente de quem fosse o presidente da República do momento. Eu entendo isso, então, Cacá. Seja quem for o presidente da República a partir de 2023, se eu tiver a oportunidade de estar no Senado Federal, vocês podem ter certeza que a Bahia vai ter um senador trabalhador que estará lutando pelo bem das baianas e dos baianos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Cacá, eu quero que você me diga o seguinte, sim, mas essa eleição nacional, o que é que você acha que vai dar e como é que você se posiciona nela? Olha, Mário, é uma eleição polarizada, é uma eleição disputada, né? A gente vê aí, hoje Lula e Bolsonaro brigam entre si, não consigo enxergar um espaço para uma terceira via mais nesse momento. Não, você não acredita? Não acredito, eu não consigo. Acho que cada dia que passa vai ficando mais União difícil. Brasil, inclusive, o União Brasil, ao cair fora e lançar o próprio candidato dele, aí já desarticulou muito. Eu acho que a gente tem hoje 4 tipos de eleitores, né? Eu vejo hoje isso... É o eleitor de Lula, o eleitor de Bolsonaro, o cara que vota contra Lula e o cara que vota contra Bolsonaro. Entendi. Então, esses 4 eleitores, eles estão se dividindo aí em cima desse caminho. Então, é o chamado voto útil, né? O voto útil, ele acaba sendo levado, o cara que é contra Lula... de qualquer jeito, é aquele radical que não é bolsonarista, mas para derrotar Lula e o PT, ele vai acabar votando em Bolsonaro. E o cara que é contra Bolsonaro e que coisa, vai acabar votando em Lula. Então, eu acho que essa disputa vai ficar aí nesse reme-reme e no segundo turno vai ser decidido quem será o próximo presidente da República. Você acha que Bolsonaro, vamos supor que ele não ganhe a eleição, só suposição, porque ele tem chance de ganhar, a gente sabe disso. Quem fica pensando, né? Quem fica pensando... Revertendo rejeição. Pois é. E quem fica pensando que a eleição está definida, que Lula vai ganhar no primeiro turno, não existe isso. Nenhuma eleição está vencida no seu dia, né? Mas você acha que Bolsonaro sendo reeleito ou não sendo reeleito, ele tem um legado para o Brasil ou não? Olha, Mário, eu tenho me perguntado e tenho pesquisado muito isso. Eu acho que houveram muitos erros, e ainda acontecem muitos erros no governo Bolsonaro, de tentar denegrir, e até uma palavra feia de se usar, não se usa hoje mais, até peço desculpa, tentar deteriorar as políticas públicas, né?
Eu acho que existem, os programas sociais são bons. Eu acho que o Bolsonaro acordou isso com o Auxílio Brasil, ampliando de R$270 para R$400. Eu acho que ele fez movimentos até para se enxugar a máquina pública, de transformar em algo que se possa ser palatável. Mas acho que ele perdeu muito tempo no seu governo. E a economia, por exemplo, com a inflação, o desemprego, a fome? Dólar. É difícil, E Mário. Paulo Guedes, por exemplo, você conhece? Você convive Conheço com ele? Paulo Guedes. Qual é a sua opinião? Eu não conheço ele. Assim, Paulo Guedes é um cara, gente boa, mas assim, eu acho que ele tem um defeito grave. E aí me perdoe, já disse isso, inclusive, ele acha que só o pai dele é que fez filho sabido. Então ele acha que... Eu adorei essa definição. Ele acha sua. que só o pai dele é que fez filho sabido. Então a pessoa... Não conhecendo o João Leão. Ele é uma pessoa onde ele conversa e ele quer lhe dar aula. Ele quer lhe convencer da tese professor dele, de professor. Então eu acho que... e na política não é assim. E foi por isso que acho que ele enfrentou tanta dificuldade nesse caminho dele. Ele foi para o enfrentamento e acabou. E foi um enfrentamento com o Congresso. Com o Congresso, né? com a política, Mário. O político, às vezes, ele é muito... as pessoas veem no político uma coisa ruim ou tudo, mas o político, ele está no dia a dia. Existem maus políticos, como existem maus médicos também. Tudo, claro, mas existem bons políticos. Então, quando eu chego em Brasília, muitas vezes, eu não estou vindo só de Salvador, eu estou vindo lá da cidade da Barra, eu estou vindo de Itaberaba, eu estou vindo de Jaguaquara, onde eu enxergo as demandas das pessoas, eu enxergo as necessidades que as pessoas têm, muitas vezes, de um poço artesiano ou de uma coisa. E tudo isso é feito através das nossas emendas parlamentares. Então, Paulo Guedes começou no começo num discurso de tentar demonizar as emendas parlamentares, de tentar transformar numa política. Não conseguiu. E acabou, no final, virando essa figura que a gente está vendo. E esse tal orçamento secreto, o que é isso, Cacá? Eu nunca consegui entender. Me explica. Mário, isso é um apelido que deram para as emendas parlamentares, para as emendas da Comissão de Orçamento. Isso é coisa que tentaram fazer e que tentaram descaracterizar as emendas que viram que são um resultado. Eu falei aqui, por exemplo, da questão do hospital, tudo isso são emendas parlamentares. Sim, mas por que chamaram de secreta e o próprio Arthur Lira não quer entregar a relação? Não, foram entregues já para o Supremo, inclusive o Supremo pediu, foi entregue de deputado, de quem fez, de quem entregou e de quem colocou. Na verdade, é uma modernização que foi acontecendo ao longo do tempo. Acho que o Supremo estava certo ali naquele momento. Eu, por exemplo, não tenho vergonha. Eu tenho orgulho de dizer aonde é que eu trouxe dinheiro, onde é que eu coloquei. Eu não faço um negócio com as minhas emendas parlamentares. As nossas emendas parlamentares, elas são feitas e são transformadas em ações que melhoram diretamente a vida do povo da Bahia. Então, as minhas, eu não tenho vergonha nenhuma de esconder, muito pelo contrário, eu gosto de mostrá-las. Eu faço questão de mostrá-las. Acho que isso é um cartão de visita do nosso mandato. Claro, você não pego dinheiro para mim, até porque esse dinheiro não é para mim, eu não peço nada de volta ao prefeito. Eu coloco o recurso no município, Nardelli, eu não pergunto ao prefeito quem é a empresa que vai fazer a obra, onde é que ele vai fazer. O que eu quero é estar lá na inauguração, ver a alegria e o sorriso no rosto das pessoas participando desse momento importante. Você acha, Cacá, que essa eleição vai ter uma renovação grande de parlamentares ou não? Deixa eu completar a pergunta. Porque com o fundo eleitoral e com as vantagens, né, que são dadas ao parlamentar, ele já sai, por exemplo, em relação a uma pessoa que queira ir para o Congresso hoje, numa vantagem muito grande. E eu fico com a impressão que a renovação deve ser baixíssima. O que você acha disso? E você não acha que seria bom dar uma mexida nisso aí, pra gente... O Congresso está muito dominado, Cacá, assim, muito cabisbaixo, atendendo tudo que o presidente quer, aquela coisa, sabe? Não ficou muito... E aí o Supremo ficou do menino mal, porque tem que dar limites na democracia, né? Claro, respeito. Eu acho que respeito é a palavra. Eu acho que
Tem um ditado, tem um dito popular que diz, que é uma das coisas, inclusive um dos lemas que eu levo para a minha vida. Se você quiser ser uma boa pessoa, basta tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Se eu me enxergar em você todas as vezes que eu vou tomar uma atitude, dificilmente eu vou errar com você. Porque eu vou me enxergar no seu lugar e na sua colocação. Mas essa questão de renovação, na última eleição, a gente teve uma das maiores renovações da história. Essa renovação foi para bom ou foi para ruim? Não foi. Entendeu? Então, a gente muitas vezes fala de renovação, de mudança no perfil dos nossos legisladores, mas muitas coisas. Teve muita gente que foi eleita na eleição passada, em uma grande parte do parlamento, utilizando apenas um smartphone. As pessoas e na onda de Bolsonaro, né? Antipolítico, movimento. Muitas dessas pessoas não conhecem a realidade dos seus estados. Ficaram dentro de casa com um computador, disparando mensagens, se vendendo como isso ou como aquilo, e não conhecem a realidade do interior dos seus estados, as dificuldades que acontecem no interior. E falo especificamente, por exemplo, da nossa Bahia. Então, essa renovação foi uma renovação muito grande. Já existia, naquele momento, o financiamento público de campanha. Então, eu acredito numa renovação, sim. Mas você veja, por exemplo, Cacá, o União Brasil hoje é o partido mais rico de todos, que tem 1 bilhão do fundo eleitoral. Porque fez a fusão... 59... Não, e porque... fez 59 deputados na eleição na onda de Bolsonaro, não foi? Na verdade, o União Brasil, ele surgiu com 84 deputados, 83 ou 84 deputados, que foi justamente a fusão do antigo Democratas com o PSL, que era o partido de Bolsonaro, né? Que elegeu, inclusive, o cálculo do fundo partidário é feito pelo número de votos, é proporcional ao número de votos que os candidatos a deputado tiveram nas últimas eleições. E tiveram vários bolsonaristas, por exemplo, o filho do próprio presidente teve mais de 2 milhões de votos. A deputada Joyce Hasselmann manteve quase 2 milhões de votos também. Então, tudo isso acrescentou e o União Brasil nasceu da fusão desses partidos. Se essas pessoas vão se reeleger ou se vão manter essa quantidade de votos, a gente só vai saber no dia 2 de outubro, quando as urnas abrirem novamente. Mas eu acredito muito, Mário. Você acredita em urna eletrônica? Ou acredito. Acredito. Que bom. Acredito na urna eletrônica, acredito. Você tomou vacina? Tomei. Tomei e tomo se tiver uma vacinação na porta para eu tomar a 3ª, a 4ª dose ali, eu tomo agora. Toda. Não tenho medo nenhum disso. Eu acredito na ciência. Nem virar jacaré? De jeito nenhum. Eu acredito na ciência, acredito e defendo a democracia com unhas e dentes. Muito acredito bem, no processo eleitoral. Eu fui eleito pela urna eletrônica, eu fui eleito pelo processo eleitoral. Apesar de, Mário, eu vou lhe ser bastante sincero também, viu? Eu acho que transparência a mais não faz mal a ninguém. Eu acho que se o eleitor não pegar no Mas esse voto... negócio de passar pro Exército... É uma loucura. Né? Você tem uma instituição... Uma instituição que é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Mas, por exemplo, eu confesso para você que eu não vejo mal nenhum. É claro, agora isso precisa de tempo, porque precisa ser implantado e custa caro. O Brasil tem condição de fazer isso neste momento? É prioridade? É prioridade disso nesse momento, mas se lá na frente a gente entender que pode, se o cara vota na urna eletrônica, lá o voto cai para se auditar um percentual. Não todas, mas um percentual eu acho que já resolveria o problema. Mas acredito na urna eletrônica, acredito na democracia e a defendo com unhas e dentes. É o que eu falo. É o que a gente falou até, inclusive, há pouco tempo atrás. Eu posso até não concordar, mas eu preciso defender o seu direito de falar. Isso. Voltaire já ensinou isso. Exatamente. Cacá Leão, que prazer enorme conversar, ver você pessoalmente, verdade, abraçar. Mário, a gente falou algumas vezes durante a pandemia pelo vídeo, né? Pois e poder estar aqui hoje ao seu lado, você sabe do carinho que eu tenho por você e a admiração que eu tenho, não só por você, mas pela Rádio Metrópole. E nós aqui por você também, viu? Você é uma grande figura. Obrigado. Um jovem que renova e honra a nossa política. Um grande abraço
E vamos nos ver muito. Com certeza, estou sempre à disposição. Se você quiser, eu toda semana estou por aqui. Basta você me convocar. Muito obrigado, agradeço, Mário, a oportunidade de poder contar um pouco dessa história. Ainda é a minha primeira entrevista, viu? Eu estou começando aqui, falei pelo telefone com alguns em pequenos espaços, mas é a minha primeira e eu tenho certeza que estou começando com o pé direito aqui com você nos estúdios da Metrópole. Vou fazer aí agora, nesses próximos dias, uma maratona. Eu estou muito feliz nessa caminhada. Se todo mundo já dizia que eu gostava de ACM Neto antes, imagine agora, né? Então, caminhar ao lado de Neto, eu tenho certeza absoluta que vai ser um prazer. Somos a mesma geração, temos praticamente a mesma idade e vamos defender junto esse projeto para a Bahia, para os baianos, para as baianas, para o nosso povo em geral. E dê um abraço no bonitão que eu mandei, viu? Eu tenho certeza que ele está nos ouvindo. Bom, Mário, obrigado. Pedro, não sei mais o que fazer para pagar o financiamento do carro. Minhas parcelas já estão até atrasadas. Tiago, eu também estava com dificuldade de pagar o financiamento do carro. E depois de fazer as contas, vi que estava pagando era 2. Mas me indicaram a Parcela Amiga. Aí foi só alegria. Passa o contato deles aí. Acesse o site deles, parcelaamiga.com.br. Eles negociaram minha dívida e o valor da parcela caiu pela metade. E meu carro foi quitado bem antes do tempo. Rapaz, vou acessar agora parcelaamiga.com.br. Prefeituras pagam ao INSS uma das alíquotas mais altas aplicadas a empregadores, o que não condiz com o papel social dos municípios na prestação de serviços públicos. A UPB, União dos Municípios da Bahia, defende o equilíbrio fiscal das prefeituras com a aprovação da PEC que reduz pela metade a alíquota patronal. Reduzir a contribuição é justiça fiscal. É mais recurso para investir no social e na infraestrutura dos municípios. UPB, cada vez mais forte. Incrível como a água é capaz de dar forma aos sonhos das pessoas, como fez com Luciane. Morei 9 anos em Salvador, voltei para minha terra para empreender. Sem a água, meu sonho não seria real. Sem a água, eu não teria o sorvete. Estou vivendo meu sonho todos os dias. Em 15 anos, foram investidos mais de 10 bilhões de reais em infraestrutura de água e esgotamento sanitário em toda a Bahia. É o maior investimento da história que dá forma aos sonhos de cada vez mais baianos. Embasa e Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. Todo mundo já sabe que internet de Bel é a ITS. Faça como Bel Marques e tenha ITS Brasil na sua casa. Tá esperando o quê? Internet fibra ótica da ITS a partir de R$ 79,90 com instalação e Wi-Fi grátis. Isso mesmo, internet que Bel usa da ITS a partir de R$ 79,90 com instalação e Wi-Fi grátis. ITS, internet que Bel confia. Para contratar, acesse itsbrasil.net ou ligue para 71 3402 0800 e escolha o melhor para você. Atenção, moradores e administradores de condomínios. Se você detectar alguma infiltração na garagem do seu prédio, leve ao conhecimento do síndico. No médio prazo, as infiltrações danificam o concreto e provocam corrosão do aço da estrutura. Muitos condomínios só despertam para o problema quando aparecem manchas em veículos, mas os danos vão muito além deste incômodo. Com a tecnologia da Vetari, estes problemas são resolvidos sem demolições. A Vetari oferece garantia de até 15 anos. Visite www.vetari.com.br ou ligue para 41 41 63 69. Vetari, solução definitiva para infiltrações em concreto. Quer estudar para entrar no mercado de trabalho? O Senac está no programa Educar para Trabalhar, junto com o Governo do Estado, com vagas gratuitas para você que é jovem, aluno ou ex-aluno da rede pública de ensino. Oportunidades em diversos cursos, como desenvolvedor de jogos, assistente financeiro, recepcionista em serviço de saúde e muito mais. Não perca essa chance. Inscreva-se através do site www.educação.ba.gov.br. Uma casa com 43 representantes legítimos de nossa gente, escolhidos democraticamente. Um poder independente, de raças, gêneros, classes sociais e opiniões das mais variadas possíveis, mas todos com um só objetivo: melhorar a vida do soteropolitano.
Porque essa não é a casa de um dono só. Essa é a casa de todo o povo de Salvador. Câmara Municipal de Salvador. Ouça um bom conselho. Momento CRC Bahia, Conselho Regional de Contabilidade. Agora, os profissionais de contabilidade têm atendimento exclusivo na Cefaz de Salvador e de outros municípios. Tem também descontos em graduação e pós-graduação. E mais 2 para somar: certificado digital gratuito e planos de saúde corporativos. Parabéns, profissional da contabilidade. Com o CRCBA, você vive um momento novo. Siga nossas redes sociais. Garanta já o seu AP na região de Brotas, financiado direto com a construtora. Isso mesmo, a BRF financia para você em 120 vezes. São 2 quartos, suíte, varanda e lazer completo no novo Jardim Santa Teresa. Seu AP com piso em porcelanato, armários grátis de cozinha e banheiro e áreas comuns equipadas sem custo adicional. Visite os decorados e se encante. Ligue 3233-1380 ou acesse construtorabrf.com.br. Jornal da Bahia no ar. Apresentação: Mário Kertz. 8h54, doutor Mário. Jornal da Metrópole, novinho. O Jornal da Metrópole desta semana traz as seguintes reportagens para você. Um botijão de gás na capa dessa edição. O Brasil perdeu o gás com aumento